como corrigir? Ó, agora me deu. Tem sim. Podemos começar. Eu vou desligar o áudio, aí você pode trazer a palavra agora, reverendo. Pode trazer, eu vou desligar o áudio aqui. Ok? Podemos começar, então? Tá bem. Então, hoje estamos tomando mais uma situação sob controle aqui, nossa, né? Iniciando esse nosso encontro. Antes de falar qualquer coisa, Sim, de entrar em pode qualquer... começar. Então, hoje... Pois é, eu já havia começado. Davidson, pode... Então, começamos de novo? Ok? Tá bem. Essas tecnologias, às vezes, deixam a gente meio embananado. Nós queremos iniciar nosso bate-papo, nosso encontro com Deus, encontro com a palavra de Deus, e eu me gosto de iniciar com uma oração, me dirigindo a Deus e colocando esse tempo também na presença de Deus. Convido para uma oração. Pai amado, dá-me a tua palavra, então posso ser teu instrumento. Abençoe a tua palavra na mente e no coração de quem estiver ouvindo essa palavra. Ilumina, Senhor, com a luz do Evangelho, com a palavra boa da salvação. O Evangelho é a boa notícia de salvação. Abençoe pessoas que estão precisando do consolo da tua palavra, que precisam também do fortalecimento, do ânimo, para que caminhem na fé e não percam a esperança, nem o brilho no olhar, nem a confiança em Deus. Assim, envia o teu Espírito para que esteja operando em nossos corações e mentes, e também através das palavras em meus lábios. Peço isso em nome de Jesus, em comunhão com o Espírito Santo. Amém. Pessoal, o tema de hoje é um tema que ele mexe com a estrutura do ser humano e gera muitas vezes muito mais perguntas do que respostas. Às vezes o amor de Deus ele acaba sendo tão diminuído, ele acaba sendo tão relativizado, ele acaba sendo tão marginalizado e parece que inflacionado. Se fala tanto do amor de Deus e que as pessoas acabam não prestando mais atenção nisso. E aí o que sobressai é o mal, a maldade, as tragédias, as coisas ruins, e elas acabam nos desestruturando, nos desanimando e criando muitas dúvidas e mais perguntas que respostas. Eu vou ler um texto da palavra de Deus. Eu sei que não vai ser possível tratar de todo esse texto, ele é muito amplo, mas ele tem alguns pontos que eu quero ressaltar e me concentrar neles. O texto é a carta aos Romanos, o capítulo 8, os versículos 15 até 25. Eu passo a ler Romanos 8, 15 a 25. Diz assim, ó: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós,
que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu vou dizer algumas coisas que podem nos ajudar a entender. Várias coisas que eu vou apresentar aqui, eu me baseei num professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um cristão, um irmão na fé, um nome meio estranho, Eutaço Licurgo. Algumas coisas eu me baseei nele para desenvolver o que eu quero expor nessa noite aqui, nesse nosso encontro. Pois é, a questão do mal. Vamos entrar nisso, mas antes de entrar no mal, vamos começar no texto que diz uma coisa muito, 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 muito bonita, bacana, maravilhosa, esplêndida, rica. Diz aqui, ó: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma palavra bacana, bonita, mas ela precisa ser bem entendida. Há uma mentalidade, há uma divulgação, há uma publicação muito divulgada e difundida que diz assim: todos são filhos de Deus. Não é verdade. Não é verdade. A palavra de Deus não diz isso. Pelo contrário, a palavra de Deus fala algo diferente, e eu preciso te dizer isso. Eu preciso colocar isso de uma maneira muito clara, para que ninguém seja iludido. E eu preciso dizer isso, para não ser covarde, não para agradar alguém, nem para desagradar, mas para apresentar a realidade. Quando Jesus veio, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11, vou tomar um gole d'água aqui. Versículo 11, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Veja que palavra dura. Jesus Cristo veio para o seu povo, os escolhidos, os eleitos, o povo de Israel em primeiro lugar. Veio para o que era seu. Mas o que os seus fizeram? O que o povo de Deus, o que o povo de Jesus, o que o povo de Deus da antiga aliança, do Antigo Testamento, do Antigo Concerto, o que eles fizeram? Não receberam, não aceitaram, não levaram Jesus a sério, o rejeitaram, o desprezaram e o mataram, crucificando-o. Mas não termina ali, no versículo 11. Tem o versículo 12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, a todos quantos receberam Jesus, a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja, há uma condicionante, há uma condição para ser filho de Deus. Não é que todo mundo é filho de Deus, só é filho quem recebe a Jesus, quem abre seu coração para Jesus, quem se deixa salvar por Jesus, quem se deixa corrigir por Jesus, quem se arrepende dos seus pecados, se entrega a direção da sua vida a Jesus. Ok? Então, dito isso como fundamento, podemos continuar. E agora, a questão do mal, porque o texto continua descrevendo o medo, o terror, né? Esse Espírito de Deus, o ser filho de Deus, nos liberta do medo, do terror, do sofrimento sem causa, né? Sem uma explicação. E aí também gera um outro grupo de pessoas que a gente conhece como pessoas que não acreditam em Deus, que são denominados de ateus. Ateu, né? São duas palavras. A palavra a é a palavra negativa no grego, né?
é palavra de negação. E teu, né, vem de teos, vem de Deus. O ateu, aquele que nega a Deus. O ateísmo é uma doutrina, é um ensino, eu diria até, é uma religião, é uma crença, é uma crendice. As pessoas não acreditam, né, ou exercitam uma crença de que Deus não existe. E se fortalecem nessa crença, nessa crendice, né? Eu sempre costumo, em alguns debates, dizer: eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. O ateu precisa exercitar uma fé gigantesca para negar a existência de Deus. Pois é, mas o grande drama é que o ateu, normalmente, ele nega a existência de Deus por causa do mal. Onde estava Deus em meio às tragédias que já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer? Diante das tragédias, né, o ateu pergunta: onde está o teu Deus? Onde está o Deus dos cristãos? Mas tem outro também, tem um religioso apressado, né, que também já dá logo um veredito diante do mal. Ele diz: foi castigo. E aí tem um terceiro grupo, milhões de pessoas atormentadas sem saber o que pensar, né? Deus não existe, ou Deus castigou, né? Pois é, a culpa em Deus, colocar a culpa em Deus está teologicamente errado. O que a Escritura ensina sobre o sofrimento nos mostra isso. Qual é a responsabilidade que está em jogo? De quem é a responsabilidade quando o mal nos alcança de uma ou de outra maneira? Bom, existem respostas fáceis, né? O ateu, né? O ateu militante, ele diz: a tragédia prova que Deus não existe. E se Deus existe, ele é cruel. Então eles não querem Deus, excluem Deus da sua vida, né? Agora a pergunta seria: qual é o critério de justiça para um ateu? Uma pergunta que temos que responder. Se ele não crê em Deus, qual é o critério de justiça para dizer que Deus é injusto e cruel? E o religioso, né, aquela pessoa religiosa, não estou falando do cristão. O cristão, ele não é prioritariamente e basicamente um religioso, mas é alguém que tem os pés firmados no chão, na realidade. O cristão, o religioso ele diz assim, normalmente numa tragédia, numa morte, né, num caso, para pessoas que estão sofrendo assim de uma catástrofe ou de um óbito de alguém próximo na família, eles dizem: é castigo de Deus, né? É uma péssima teologia. E Jesus corrigiu esse pensamento, né? Tem também um piegas, né? Uma pessoa religiosa e muito piedosa. Eu vi em muitos momentos e pessoas portando camisas com frases que diziam assim, diante de uma tragédia de alguém pelo qual você está cultivando, né? Passando um luto e o sofrimento, né? Foi plano de Deus, dizem lá. Outros dizem: Deus quis assim. Respostas fáceis. Outro diz ainda, quando morre uma criança, eu já vi isso: Deus precisa de anjos, então ele faz com que crianças morram para que ele tenha anjos. Parece que Deus é uma espécie, como diz o Licurgo, um colecionador de cadáveres. Deus não é isso. Deus não é isso. Não, Deus não é isso. Pessoas às vezes acham que podem que enxergam a planilha de Deus e que conseguem decifrar a mente de Deus e explicar tudo. Não, a palavra de Deus proíbe esse tipo de raciocínio. Veja, lá na Bíblia Sagrada, eu vou ler esse texto onde Jesus coloca isso de uma maneira muito clara. No Evangelho de Lucas, no capítulo 13, tem ali uma catástrofe, há uma tragédia ali, há um mal que acometeu alguns galileus, né? É no capítulo 13, 1-5. Diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, no caso de Jesus, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18
18 galileus, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Esse é o ensino de Jesus diante de uma tragédia, diante de um mal que nos acomete. Esse é o paradigma, esse é o referencial, essa é a referência. Havia lá uma situação e eles pensavam, era castigo. Foram punidos porque mereciam. Veja, não, nada disso. Tem outro exemplo do cego de nascença. Quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus disse, não. Raciocínio errado, forma de pensar errada, teologia distorcida, nem ele nem seus pais, mas para que a glória de Deus se manifestasse nele. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera quando acontece algum mal que nós não podemos explicar. Deus desautoriza respostas fáceis. Não eram mais pecadores. Mas se não houver o arrependimento, veja, essa é a intenção de Deus. Deus fala através dos acontecimentos e fala muito alto e de maneira muito profunda. Por isso convém analisar as situações de dor, de sofrimento, de angústia, de tragédia, pelas quais eventualmente já passamos, talvez estejamos passando ou possamos vir a passar. Gente, eu tinha 6 anos de idade. Eu me lembro disso. Eu perdi uma irmã de sangue, de 4 anos. Eu nunca vou esquecer isso. Fazem 60 anos que isso aconteceu. Mas eu lembro cada palavra do meu pai na sepultura da minha irmã, enquanto ela estava sendo sepultada. Meu pai disse as palavras mais sofridas que um homem pode dizer, um pai pode dizer. Diante do choro da minha mãe, eu uma criança, não entendia o que estava acontecendo, mas eu entendia a dor, a angústia, o sofrimento desse homem calejado. E meu pai era duro. Meu pai foi um homem muito ríspido, muito duro. Não era dado a emoções, a sentimentos, mas naquela hora, diante do sepultamento da filha de 4 anos, ele bradou, ele tirou do fundo da alma uma dor que não é possível expressar em palavras, mas ele conseguiu expressar em palavras essa dor tão grande, tão aguda, que o maltratava tanto. E isso eu trago até hoje. Poucas coisas eu lembro da minha infância, mas essa é uma coisa que eu lembro, essa tragédia. Pois é, as tragédias acontecem para nos aproximar de Deus. Eu não sei o que isso causou no meu pai, na minha mãe, na minha família, mas eu sei que isso me marcou muito. Então, veja, a tragédia, ela tem um propósito, é para nos despertarmos para nós mesmos. Ela funciona como uma espécie de espelho, para que a gente se veja, para que a gente se enxergue a si mesmo. Será que eu estou pronto? Veja, o que Jesus diz lá para aqueles, não é uma questão de ser mais pecador ou menos pecador, mais merecedor do castigo ou não, é para que haja arrependimento, para que as pessoas se consultem, para que elas se analisem, para que elas se examinem e se arrependam, para que escapem da condenação, para que não fiquem separadas de Deus, para que herdem a eternidade, para que tenham Deus como um pai e não como um juiz que vai condená-las, porque elas rejeitaram o amor de Deus. Veja, é isso que acontece. Examinar a própria alma diante de uma tragédia, diante de um aparente mal, ou de fato o mal que nos alcança. Não encontrar a culpa em Deus, mas o propósito que Deus possa estar tendo, examinar-se a si mesmo, analisar-se a si mesmo. Veja, Deus controla todas as circunstâncias,
Todas, absolutamente, Deus controla tudo, Deus tem tudo sob o seu controle. Veja, Jesus diz isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 29. Não se vendem 2 pardais por um asse. O asse é uma moeda romana equivalente a 2 centavos. As pessoas nem se dobram, nem se abaixam mais para juntar 1 centavo, não vale a pena. Não vale a pena o esforço. Mas 2 pardais se vendem por um asse. E diz aqui, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Nada acontece a esses pardais que têm tão pouco valor sem que Deus saiba. E aí ele diz, e quanto a vós outros, até os cabelos todos da vossa cabeça estão contados. Né? Cabelo da cabeça, tem tantos, todos estão contados. Veja, Deus controla tudo. Nada acontece, nenhum cabelo cai sem que Deus saiba, nenhum pardal cai por terra sem que Deus saiba. Nada escapa do controle de Deus. Deus governa absolutamente todo o universo. Né? E Deus muitas vezes consegue falar através das tragédias. Existem 2 tipos de mal, vamos colocar assim, o amor de Deus e a questão do mal. É o tema da nossa mensagem. Existem 2 tipos de mal. Um é o mal moral e o outro é o mal natural. O mal moral é o mal que se materializa em assassinatos, em guerras, em tiranias. E o mal natural, ele nasce dos processos da natureza, em terremotos, doenças, secas, enchentes. O mal moral, ele vem do arbítrio humano, da decisão humana de fazer algo errado e ser responsabilizado por aquilo. Vem da culpa, do pecado. É o preço da liberdade, a decisão de pecar contra Deus livremente, e livremente se peca contra Deus, e se rejeita a Deus, e se afasta de Deus. E existe o mal natural, que não faz parte das escolhas pessoais. A Bíblia não trata a natureza como um paraíso. Hoje eu saí de casa cedo, eu retornei agora, em vários locais onde eu passei, eu vi assim, paraíso do sol nascente, recanto do paraíso. Enfim, são chácaras, as pessoas têm uma noção de paraíso. Nosso planeta não é um paraíso. A Bíblia diz que o mal está aí, a terra, a natureza geme, a criação geme, ela está com dores de parto. No mundo natural, o mesmo mecanismo que gera a vida também produz tragédia. Por exemplo, a chuva tão necessária para a frutificação, para as plantas, para a vida humana, causa enchentes que afogam, que matam, que destroem. A mesma tragédia, né? A mesma coisa que é bênção pode virar uma tragédia. A chuva que é bênção pode virar enchente, né? E é por isso a natureza geme por restauração. É o gemido, a Bíblia diz, o gemido da criação. É o gemido de um parto. Algo novo vem aí. Parto é o apontar para o nascimento. Então, a Bíblia fala muito de sofrimento. Nós temos lá no livro de Jó, do Antigo Testamento, 37 capítulos, onde o Jó sofre e não há nenhuma explicação para o seu sofrimento. Nós não temos dados, informações suficientes para explicar o sofrimento. Né? A gente consegue apenas olhar para uma fresta, olhar só um pouquinho e entender algumas coisas, mas não consegue compreender plenamente. Né? Mas lá no livro do profeta Jó, na parte final, há uma mudança dramática. Diz ali que o Jó, através do sofrimento, ele aprendeu a conhecer Deus. Ele diz lá, eu te conhecia só de ouvir, só ouvia falar de Deus, mas agora os meus olhos te veem. Através de todo o sofrimento, ele conseguiu compreender Deus melhor. Por que isso? Né? Deus não dá como resposta o porquê, uma explicação. Ele se dá a si mesmo. Isso é muito importante. Deus, ele se dá a si mesmo ele não é um argumento, mas ele é mesmo, ele é o próprio argumento em pessoa. O ateu diz, isso não deveria ser assim. Mas de onde o ateu tira esse verbo não deveria?
qual é o seu critério para julgar? Se o universo é produto da evolução cega, então a tragédia não é o mal, é pura física das leis naturais, é só biologia, né? Um terremoto é só uma geologia. E aí os ateus dizem, Deus é mau, Deus é cruel, permitiu. Então, no fundo, eles acreditam em Deus. Eles exercitam a fé em Deus, porque eles contam com a presença de Deus, mesmo que seja para agredir Deus, para esbofetear Deus, como diz o Licurgo, precisam sentar no colo de Deus para esbofetear Deus, para argumentar contra Deus, usam referenciais da palavra de Deus ou da teologia cristã, da justiça de Deus. Pois é. O que o materialismo tem a dizer, o ateísmo tem a dizer diante de uma tragédia? O máximo que um ateu pode dizer, sinto muito. Ele não tem palavra de esperança. Não tem nada. O cristianismo não. A fé cristã tem conteúdo e é diferente. A resposta cristã para a tragédia não é um argumento, mas é a pessoa de Jesus crucificado numa cruz. Ele veio por tua causa, por minha causa, por causa das pessoas do mundo inteiro, como possibilidade de salvação oferecida a Deus. Deus não olha a tragédia com frieza, à distância. Na Bíblia tem uma palavra muito forte. Quando Jesus vê o sofrimento humano, a Bíblia diz que as suas entranhas se revolviam. E no original grego é splankna, né? Os seus intestinos estremeciam. Ele vê o sofrimento, ele se envolve, ele sente, ele sofre junto. O nosso Deus, o Deus da fé cristã, o cristianismo é um Deus que tem cicatrizes nas mãos, no lado. Ele tem cicatrizes na cabeça, sua cabeça foi perfurada com a coroa de espinhos por tua causa, por causa do ser humano, visando a salvação do ser humano. Em Cristo, Deus desce à terra e visita as tragédias humanas. Em Jesus, Deus geme junto conosco. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve medo, ele chorou diante do túmulo de um amigo. Não porque não pudesse fazer nada, mas porque ele se revolta diante do sofrimento e diante da morte. Ele sabia que a morte não tem a vitória, que ela não iria vencer, mas ele chora junto com Lázaro, com a Marta e com a Maria, pela morte do Lázaro diante da sepultura. É a morte, diante da morte como revolta da vida diante da morte. É isso que Cristo faz no meio do sofrimento. A morte entristece Deus, o sofrimento e as tragédias entristecem Deus. Deus não fica indiferente diante das tragédias, Deus chora em meio às tragédias, e Ele entra no nosso sofrimento. De um pai que já perdeu uma filha, de um pai que já perdeu um filho, que teve que sepultar um filho. Que sofrimento indescritível. Que dor profunda um pai e uma mãe sentem ao sepultar um filho. Eu não consigo medir esse sofrimento, mas eu consigo trazer à memória o sofrimento de algumas pessoas que eu presenciei. Não podemos ser indiferentes. Deus não é indiferente. Ele está junto com você. Ele se dá a si mesmo como ele se deu a Jó, lá no Antigo Testamento. E daquela cruz onde Cristo foi pregado, ele gritou uma frase que ecoa em todo o coração de quem já sentiu a dor da tragédia, sem entender a tragédia. Lá está Cristo na cruz, ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? E Deus permite esse tipo de expressão de dor. Por quê? Por que me desamparaste? Mas não ficamos ali, não devemos ficar ali, devemos procurar entender e compreender e administrar essa tragédia, essa dor. Não há sofrimento humano tão fundo que Deus não tenha em Cristo descido ainda mais fundo na dor, no sofrimento do ser humano.
Não há sofrimento maior que Deus não tenha passado ainda mais. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é padecer. Deus não fica assistindo indiferente à dor de uma mãe, de um pai, de um amigo, de alguém que perdeu, que teve uma grande perda. Não, 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 não. Ele desce junto no sofrimento. Ele morre e é enterrado, mas ele ressuscita e abre o caminho para a vida eterna. Né? Lá em Apocalipse 21, 4, diz assim, ó. Vamos guardar água aqui. Apocalipse 21, 4 diz assim: Ele, Jesus, enxugará toda lágrima dos seus olhos e não haverá mais morte, nem choro, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas serão passadas, terão passado. A tragédia não tem a última palavra. Lá em Romanos 8,18, voltando para o nosso texto, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que palavra! Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com aquilo que Deus tem reservado para você, para mim, para todo aquele que nele crê. A Bíblia não proíbe o lamento. A Bíblia está cheia de gritos, de lamento, de dor, de angústia, mas ela não permite, ela não deseja, ela não espera que ninguém se afaste de Deus por causa do sofrimento. Pelo contrário, que busque ainda mais Deus, porque Ele se doa ali, Ele vai junto no meio da dor e do sofrimento, no meio da tragédia. Deus não repreende ninguém por reclamar, por se sentir abatido e abalado em meio à dor, mas Ele vai junto. O que incomoda, agora eu vou concluindo com isso, numa tragédia, não é que ninguém tenha culpa. Por exemplo, lá na Venezuela agora, no mês passado, né, houve um terremoto no dia 24 de junho. Muitas pessoas morreram. Terremotos não matam pessoas. Prédios mal construídos é que matam. A corrupção que permite prédios mal construídos é que mata. Não podemos ser covardes e calar diante dessa verdade. Deus delega a autoridade para o Estado, em Romanos 13, para refrear o mal, proteger o vulnerável e fazer justiça. Então, há males que são culpa humana. Isso tem que ser resgatado. E temos que olhar isso com muita atenção. Porque se uma autoridade, a quem Deus entregou a espada para fazer justiça, e ela abandona o próprio povo, ela não estará sendo neutra, essa autoridade ou esse governo. Não. Ela estará traindo o mandato que recebeu do céu. E aí não é possível culpar Deus. Onde está Deus no meio da tragédia? Não. Onde está o ser humano que não fez a sua parte? O responsável tem endereço e não é o céu. É aqui na terra. Então, você que está ouvindo isso, por favor, quando passares, hoje se já tiveres passado, ou estás passando por dor, sofrimento, e vem com perguntas, em meio à angústia, a uma dor indescritível, analise tua vida e coloca o teu coração diante de Deus e busque a Deus, o consolo de Deus, a luz de Deus, a palavra de Deus, e Deus vai estar contigo, não vai te abandonar, Ele vai caminhar junto. Não se afaste de Deus, entrega teu coração a Deus e permita que Ele faça o tratamento, porque Ele sabe o que é padecer, o que é sofrer. Ele fez isso por tua causa, por minha causa, por nossa causa. Que Deus nos encontre assim, com o coração aberto, a mente aberta, para ouvir a sua voz e ver, e perceber o falar de Deus também em meio aos acontecimentos que não são nada agradáveis, e muitas vezes o amor de Deus e o mal no mundo tem a resposta na palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus seja contigo em todos os caminhos. Fica com Deus, anda com Jesus, busca a sua palavra, a comunhão com Ele e com o seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe quem estiver ouvindo essa palavra e ilumine o seu entendimento. Em nome de Jesus e em comunhão com o Espírito, para a glória do Pai. Amém. Terminamos aqui. Deus vos abençoe e seja convosco.
em todo o tempo.